Olá, querido aluno, bem-vindo de volta à nossa quinta aula da matéria do Deus Filho. Nós estamos falando ali na aula, na apostila, se você quiser acompanhar, se eu não me engano, a aula apostila número 142, a página. O Filho plenamente divino. Falamos aqui da Logos de Deus, entendemos um pouquinho da questão do Deus Filho sendo representado desde o Velho Testamento. Ele em algum momento determinado vai nascer como menino, vai fazer sua obra humana, mas ele é Deus eternamente e já vem fazendo, mostrando o seu trabalho desde que todas as coisas foram criadas. A gente vai ver, e o texto que eu quero ler com vocês para a gente começar essa quinta aula é Colossenses 1, 26 e 27. Colossenses 1, capítulo 26, versículo 26 e 27, vai dizer: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Querido, o mistério que esteve oculto foi revelado. Eu sei que se você é pentecostal como eu, você adora essa palavra, né? Mistério. Mistério é uma palavra boa, né, para pentecostal. Mas a verdade, querida, é que ainda que nós falamos sobre muitos mistérios e que tem muitos mistérios, a verdade é que a Bíblia declara que o mistério de verdade, ele não está mais oculto. Ele foi oculto, mas ele está revelado a nós. Que mistério? Cristo em nós, a esperança da glória. Quando tratamos da divindade de Jesus, nós precisamos entender o necessário motivo pelo qual ele teve que vir, se tornar homem, viver aqui entre nós, morrer e ressuscitar por nós. Esse motivo foi para restaurar o que Adão tinha perdido. Logo, Adão, ele comeu do fruto, desobedecendo a Deus e se tornando totalmente excluído da glória de Deus, totalmente separado, pecador, totalmente dominado pelo seu mau desejo. Cristo veio como um homem para atrair de volta a si o homem, quer dizer, reconstruir a ponte que Adão tinha quebrado, fazendo como? Cravando na cruz a nossa cédula de dívida, quer dizer, aquilo que Adão tinha como dívida com Satanás, Cristo pagou e aniquilou o poder das trevas, aniquilou o poder do diabo. E a gente vai perceber isso aqui de forma muito revelada. Esse mistério não está mais oculto. Como eu li com vocês lá na nossa primeira aula, Isaías 9, lá a partir do versículo 6, vai dizer: porque um menino nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e por aí vai. Príncipe da paz e tal. O que acontece? O menino nasceu, em algum determinado momento o menino nasceria, mas o filho foi dado, porque o filho sempre existiu. O que a gente precisa entender é a diferença exata dessa obra humana, dessa obra divina. No caso da obra humana, a gente vai perceber que Jesus, ele tem ali 3 anos e meio cumprindo seu ministério terreno, ele vai à cruz, ele padece por nós e ele ressuscita no terceiro dia. No caso da obra divina, ela não tem um início e ela também não terá um fim. Quer dizer, a cruz não finaliza a obra de Cristo, a cruz é um meio pelo qual ele nos trouxe de volta, mas o que finda a obra de Cristo não tem final, porque ele é eterno. Ele não tem começo, não tem meio, não tem fim. Eternidade tem esse conceito. Diferente, eternidade para a gente é algo muito difícil de entender, né? Porque eternidade a gente liga à imortalidade. Então, que é eterno não morre, né? Como diria a filósofa contemporânea Sandy, né? O que é imortal não morre no final. Sabe isso? Que essa música que é a pérola da música popular brasileira, o que é imortal não morre no final. Mas eternidade não tem a ver só com imortalidade. Eternidade não tem a ver com só não morrer no final. Eternidade tem a ver também com o não ter início e não ter fim. Quer dizer, não terá fim, mas também não teve início, não foi criado por ninguém. Um dia eu perguntando para o meu pastor, quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos de idade: pastor, aonde Deus estava quando criou todas as coisas? Porque se Deus criou tudo, ele estava em algum lugar para criar, aquela mente limitada, né? Deus estava em algum lugar para criar todas as coisas, sei lá, ele estava onde? Então Deus usou meu pastor de uma maneira muito sábia, assim, o Espírito Santo
brilhou dentro dele, ele falou, não, Rafael, você entendeu errado. Deus não estava, ele era. Cara, eu vou te confessar que essa exclamação durante muitos anos não fez sentido para mim. Deus não estava, ele era. Mas um dia na minha casa à toa, ou lendo, ou estudando, ou de qualquer jeito, a ficha caiu. Deus não estava em lugar nenhum, ele era o lugar. Tudo veio a partir dele, tudo veio por meio dele. Você está entendendo? Tudo é por ele, para ele, por meio dele. Você está entendendo? Aquilo que nós precisamos entender é que a figura de Cristo nasce como menino no Novo Testamento para cumprir a obra humana do Cristo. Quer dizer, aquilo que Adão tinha perdido. Ele é o segundo Adão. Ele veio restaurar isso. Mas a obra divina nasceu na eternidade, lá, antes de tudo passar a existir, e também perdurará depois que tudo for feito novo. O que nós precisamos entender é que isso na Bíblia nós vamos analisar como as figuras que eu comecei a falar na aula passada, que são as figuras tipológicas, alegóricas e teofânicas de Cristo Jesus. Quando você vai lá na sua apostila, você vê aí logo depois dessa revelação, você vê lá a exclamação do eu sou, no ponto 5. Eu sou. E aí vem uma série de referências aqui, mostrando Cristo como sendo o eu sou, quer dizer, como sendo o próprio Deus. Então, pão da vida, ele diz que ele é a luz do mundo, ele diz que é a porta das ovelhas. O bom pastor que dá a sua vida, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a verdadeira a videira verdadeira. Tudo isso são exclamações divinas que Jesus está dando ali para dizer, não, ó, o que vocês estão conhecendo hoje é o homem Jesus, mas eu estou desde a eternidade trabalhando para que vocês sejam resgatados, para que vocês sejam trazidos de volta, para que vocês sejam parte da nossa família. Ele é o Senhor. Senhor aí na sua apostila, no ponto 6, está dando a palavra no grego Kyrios. Kyrios é a palavra grega para Senhor, quer dizer, não é só um Senhor no sentido de senhorio, de uma fazenda, ou Senhor, como a gente fala para o nosso pai, né? Ô Senhor, é Senhor no sentido de dono. É Senhor no sentido de dono. Essa palavra grega, Kyrios, ela quer dizer ainda, como ela tem um significado no judaísmo mais forte ainda, porque ela equivale à palavra hebraica Adonai. Então, quando você vê lá na Bíblia, por exemplo, Senhor, na Bíblia, geralmente no hebraico, no Velho Testamento, é a palavra Adonai, quer dizer Deus, Todo-Poderoso. Então, essa palavra Senhor é no sentido de só Deus é soberano, só Deus é supremo, só Deus. E essa palavra Kyrios é exatamente a palavra que é usada no Novo Testamento para expressar Jesus. Ele é o Senhor, ele é o dono da igreja, ele é o dono. Você está entendendo? E, para isso, a gente vai estudar um pouquinho aqui de algumas figuras de tipologia no Novo Testamento. Tipologia quer dizer mesmo tipo. É usado como se fosse uma referência física ou ali intelectual que define alguém ser do mesmo tipo de outra pessoa. Então, por exemplo, alguns vão falar assim, é uma tipologia de Cristo quem? Por exemplo, Davi. Porque a palavra diz que Davi é segundo o coração, ele é rei, sacerdote, então, é uma tipologia daquele que haveria de vir. Quer dizer, é um tipo. Você lembra aquela expressão, tipo assim? Quer dizer, não é exatamente igual, mas é tipo assim, né? Quer dizer, você está entendendo? É mais ou menos parecido com isso. Dentro do Novo Testamento, a gente vai ver, dentro do Velho Testamento, a gente vai ver que inúmeras tipologias vêm denunciando e mostrando aquilo que o Cristo haveria de ser quando ele viesse na terra em carne, o Messias, ou o Messias, né, bíblico. Então, por exemplo, algumas tipologias claras para a gente são Davi, Josué, Moisés, né, tem toda uma tipologia bíblica ali. Existem as tipologias bíblicas encarnadas, como homens, né, tipo Davi, José, todo mundo, e tipologias insignificados, que são, por exemplo, o tabernáculo todo demonstra quem Jesus era, entendeu? Aponta para Jesus. Todo o Velho Testamento, todo o Velho Testamento vai apontar para Jesus de alguma maneira, ou por tipologia. Se você quiser anotar o que é tipologia, é uma técnica associada a pessoas, eventos ou instituições ou objetos de qualquer espécie
que passam a simbolizar ou ilustrar as pessoas de Jesus Cristo, ou então aspectos da fé, da doutrina, das práticas e das instituições cristãs. Está entendendo? A alegoria é um pouquinho diferente. A alegoria, o pessoal do pentecostal aí gosta, porque a gente gosta de uma alegoria. O que quer dizer alegoria? Alegoria vem da palavra grega alegore, que significa dizer o outro. Então, você está falando algo, mas você quer significar algo maior. Você quer significar outra coisa bem maior. Então, é um conceito na filosofia, né, que uma figura retórica, né, quer dizer, estática, ela é utilizada para dizer várias coisas. Por exemplo, quando a gente vai lá ver uma pintura lá, modernista, impressionista, a gente vê lá um monte de rabisco, a gente não entende nada, aí vem alguém dizendo, isso quer dizer isso. Se explica, você está entendendo? Isso é uma alegoria, explicar aquilo que a gente não consegue discernir só vendo o texto. A alegoria, então, também é uma figura dentro do cristianismo para entender aquilo que a gente chama de revelação. Quer dizer, o texto está escrito isso, mas tem uma revelação ainda mais profunda dentro daquele texto. Então, uma vírgula na Bíblia faz toda a diferença. Por quê? Porque ainda além aquela coisa que a gente vê de maneira estática, tem algo ainda espiritual para ser discernido, tá bom? E aquilo que a gente falou na aula passada, teofania. Teofania é o conceito teológico que significa manifestação de Deus em algum lugar ou coisa ou pessoa. Algum lugar, coisa ou pessoa. Quer dizer que Deus se manifesta de maneira pessoal no Velho Testamento, ou de fato como Deus, né, como um homem, né, como a figura de Deus, ou através, por exemplo, do fogo, da coluna de fogo, da nuvem de glória, você está entendendo? Então, de alguma manifestação, ou de lugar, ou de coisa, ou de pessoa, tá bom? Dentro disso aqui, a gente vai perceber que Cristo se manifesta exatamente como isso no Velho Testamento. Como a palavra diz, a figura do Deus invisível, a imagem corpórea de Deus. Quer dizer, que toda teofania, simbologia ou tipologia é de Cristo. Então, todas as vezes que uma tipologia bíblica é anunciada, é para que lá na frente, quando o Messias chegar, você tenha noção como ele é. Por exemplo, ele é libertador, como Josué. Ele é sonhador, como José. Você está entendendo? Ele é segundo o coração de Deus, como Davi. Ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta. Você está entendendo? Então, toda tipologia vai culminar lá na realidade do Messias encontrado por nós. Então, ele é a completude dessas tipologias. Ele nele vai cobrir toda a área. Então, ele vai ser a completude de tudo isso. Uma só pessoa com todas essas características. Então, isso anuncia que Jesus é o Messias. Isso anuncia que ele é. E se não ficou claro para nós que, de fato, ele é o Filho de Deus, Jesus, Mateus 3, 16, 17. Mateus 3, 16, 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Eu tenho muito prazer. Querido, se você não entendeu isso aqui, é o próprio Deus dando referência de que Jesus era o Filho dele amado. A palavra diz que o céu se abre, e o próprio Deus diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. De fato, Cristo é o Messias aguardado, ele é o Senhor, ele é Deus, cumprindo agora o mistério que foi oculto e revelando para nós o seu propósito. Então, o mistério agora está discernido, está mostrado. Para quem? Para quem quer, para quem quiser, para aqueles que são gentios, não necessariamente só para os judeus, para aqueles que crerem no seu nome. Por isso, Colossenses 1, 19 e 20 vai dizer: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Nele habitasse corporalmente toda a plenitude. Olha que maravilha. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, o que a gente precisa entender é que
a palavra está dizendo aqui que ele é a plenitude. Todas as vezes que nós vimos uma tipologia de Cristo, era para mostrar quem ele era lá no futuro. Para que as pessoas que encontraram com ele soubessem, esse é o Messias, porque ele tem o coração de Davi, porque ele é libertador, porque ele é sonhador. Você está entendendo? Ele tem a fé como Abraão. Ele faz os sinais de Moisés, de Elias. Isso era para mostrar quem ele era. E também, do mesmo jeito, as teofanias. Todas as vezes, por exemplo, quando Jacó lá lutou com um anjo, lutou com o próprio Deus, era para mostrar exatamente a figura corpórea. Era para dizer, eu sou Deus. O Messias aguardado virá, e ele será esse que estará com vocês de maneira tangível. Querido, todas as vezes, por exemplo, como Melquisedeque, a palavra diz que Abraão dá dízimo de tudo a Melquisedeque, de tudo que ele recebeu na batalha contra os reis. Ele dá dízimo de tudo a essa figura que ele encontra, sacerdote de paz, que não tem conhecimento, a própria Bíblia diz que não tem início nem fim, que é figura do Cristo. Quer dizer, o Melquisedeque é uma teofania, foi o próprio Jesus. Abraão deu dízimo para o próprio Jesus. Quando há o sacrifício, que Deus pede a Abraão para fazer uma aliança com ele, a palavra diz que Abraão dorme e uma tocha de fogo passa entre os sacrifícios, fazendo o sinal do sacrifício. Aquilo ali é o símbolo da aliança de sangue sendo estabelecida. E esse luzeiro de fogo é o próprio Cristo. Ele é o luzeiro de fogo passando. Quer dizer, Jesus não está presente só no Novo Testamento, mas desde a eternidade, desde o começo de todas as coisas, Jesus é o Deus eterno, se fazendo presente por nós e apontando o caminho para a manifestação sua na carne. Em algum tempo determinado, ele viria como um filho para cumprir aquilo que Adão perdeu, ele vai reconquistar. Mas ele é Deus eterno e está, desde o começo de todas as eras, completando o seu propósito. Qual era o propósito, Rafael? Era levar toda a humanidade para Cristo. Toda a humanidade para esse lugar. Toda a humanidade até esse ponto, onde Jesus nasceria e libertaria o povo dos seus pecados. Você está entendendo? A prioridade de Deus no Velho Testamento é essa. É levar o povo, aquele povo em pecado, aquele povo pecaminoso, aquele povo de duro coração, pagão, era levar essa humanidade viva até a manifestação do Cristo. Porque ele sim, manifestado, cumprindo a sua obra humana, vai resolver o problema do pecado. Para isso, nós vemos uma figura de teofania na Bíblia, muito explícita, quando nós lemos, por exemplo, sobre a pedra do deserto. Lembra da pedra que manava água no deserto? Todas as vezes que eles tinham sede, a palavra diz que Moisés ia até aquela pedra pedir e a pedra dava água. O que a gente entendeu durante muito tempo por causa dessas histórias é que não existia uma pedra, mas na verdade Moisés pedia a Deus e Deus mandava ele tocar numa pedra, ele tocava na pedra e a pedra dava água. Só que na verdade o que a Bíblia deixa claro é que era uma única pedra que manava essa água. E essa pedra acompanhava eles no deserto e todas as vezes que ele precisava, ele ia até essa pedra específica e pedia água. 1 Coríntios 10, 4 vai trazer essa exclamação tão surpreendente para nós, quando o próprio Paulo está fazendo ali nesse capítulo um monte de referência do Velho Testamento e traz a ideia do que era a pedra verdadeira, do que essa pedra que andava com eles no meio do deserto. Olha o que Paulo vai dizer, 1 Coríntios 10, versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual, que os seguia. E essa pedra era Cristo. Olha o que Paulo está dizendo aqui, gente. Paulo está fazendo uma síntese do Velho Testamento. Ele está dizendo, essa pedra não parecia, não era uma tipologia, alegoria. Essa pedra, de fato, era uma teofania. Ela era Cristo andando no meio do povo de Israel. Isso aqui é para explodir nossa cabeça. O que ele está dizendo já é algo maravilhoso, porque a gente não presta atenção. Porque a palavra, ele está dizendo que a pedra seguia o povo. Gente, coluna de fogo é milagre, nuvem de glória é milagre, pão do céu é milagre, mas pedra seguindo o povo é milagre? É milagre. Rafael, como é que essa pedra fazia? Não sei se criava pé, eu não sei se ela rolava, se ela levitava, eu não sei como é que faz, mas o que a Bíblia está dizendo é para onde o povo de Israel ia, a pedra seguia. Gente, isso aqui é impressionante. E qual era a manifestação da pedra no Velho Testamento? Água.
era manar água todas as vezes que eles tinham sede. Mas ainda assim, você lembra do Velho Testamento, e toda vez que eles precisavam de água, o que eles faziam? Eles pediam a pedra? Eles diziam, Moisés, a gente vai morrer de sede aqui. Gente, não há nenhum relato bíblico de que eles ficaram com sede. Só há relato bíblico deles reclamando que ficariam com sede. Por quê? Porque de alguma maneira eles esqueciam da pedra. Talvez porque tantos milagres vividos diariamente, a pedra que eles só precisavam quando precisava de água, era algo pouco evidente. Ou eles não criam que a pedra iria dar água novamente. Eles esqueciam da pedra. Só lembravam da pedra quando precisavam da água. E quando precisavam da água, eles iam até a pedra. Então clamavam a Moisés para que Moisés desse água a eles. E Moisés pedia e a água era derramada. Qual o problema? O problema foi que essa falta de fé ou esquecimento do povo de Israel, que faz todas as vezes esquecerem da pedra, lembra muito daquilo que a palavra diz sobre Jesus. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram e se tornou a pedra de esquina, a pedra mais importante, a pedra da edificação. Ele mesmo vai dizer, não só em um, mas vários textos, lá em João 7, João 4, ele mesmo vai dizer que ele tem uma água, né? Que se você beber, você nunca mais terá sede. João 7 vai dizer, venha a mim quem tem sede e beba. Jesus, em vários textos do Novo Testamento, ele vai se assimilar àquilo que a pedra era no Velho. O que é isso aqui? É mostrando que desde todos os séculos, ele está com o povo, interagindo com o povo e demonstrando o que seria no Novo Testamento. Assim como no Velho Testamento existia uma pedra que andava com o povo e dava água todas as vezes que ele pedia, assim também no Novo Testamento existe uma pedra angular, uma pedra, uma rocha de salvação, que também libera água a todo aquele que tem sede, vem a mim e beba da água que eu tenho. Todo aquele que tem sede, vem a mim e beba. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Ele liberava água para quem pedia, saciava a sede quantas vezes fosse necessário. Só que o que nós vamos perceber é que, assim como a pedra do deserto, ele também foi ferido. Olha que interessante. Números, do capítulo 20, Números 20, versículo 8 ao 11. Números 20, 8 ao 11. Vai dizer, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão. Falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha, e darás de beber à congregação e seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como ele tinha lhe ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão, e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água. E bebeu a congregação e os seus animais. Olha que interessante. Essa analogia aqui, nós vamos perceber que é exatamente muito próxima daquilo que Jesus vai cumprir na sua vida. Quando Jesus nasce, ele fica 30 anos, né, como homem, a gente já viu essa ideia, e ele vai cumprir o sacrifício, não vai? Olha que interessante. O que a palavra vai dizer? Como Cristo, como a pedra, Cristo também vai ser sacrificado, também vai ser ferido. Agora, há uma alusão entre a pedra e Cristo que chega a ser estarrecedora. Presta atenção. Me responde uma coisa. Primeiro ponto. A pedra que andava no meio dos Egito, no meio do Israel, no meio do povo de Israel, no deserto. Essa pedra, ela caminhava no meio do povo. Me responde uma coisa. Moisés fere a pedra com o quê? Cajado. Cajado é feito de quê mesmo? Madeira? Ah, quer dizer que a pedra de Israel foi ferida com madeira, assim como Cristo foi ferido no madeiro? Há várias menções, queridos, que nos levam à colisão entre aquilo que a tipologia ela mostrava, a teofania do Velho Testamento mostrava, que denunciava como Cristo seria no Novo Testamento. A pedra foi ferida por quem? Por Moisés. E o Moisés era o que do povo? Líder.
Jesus foi ferido por quem? Por Pilatos. Quem que era do povo? Líder. Ah, mas Moisés não queria ferir a pedra. Apesar de ter ferido, ele feriu por causa do povo. O povo incitou Moisés a ferir a pedra. E no Novo Testamento, Pilatos também não queria ferir a pedra. Ele também não queria ferir a Cristo. Na verdade, ele também foi incitado pelo povo. Quando ele pede para libertar, o que o povo grita? Crucifica, crucifica. O povo incita a Cristo ser ferido. Ah, só isso, Rafael? Não. Se a gente for estudar aqui as semelhanças da pedra do deserto e as semelhanças de Cristo, a gente não sai dessa aula. A gente não acaba isso aqui. A verdade é que assim como a pedra do deserto manava água a todo aquele que queria, e quando foi ferida, deu muita água, no Novo Testamento também. Cristo manava água a todo o que queria. Quem pedia, ele dava sua água, curas, milagres, sinais, restauração. Mas quando foi ferido na cruz, a palavra diz que ele manou muita água. A palavra diz que naquela cruz, ele se achega naquele lugar lá. E quando ele morre, meu Deus do céu. Quando Jesus Cristo morre, o céu fica negro, o sol se esconde, há terremoto, o véu do templo se rasga, muitos corpos de santos que tinham morrido naquele tempo são ressuscitados. Jesus ressuscita mais gente na sua morte do que em toda a sua vida na terra. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, não se engane, ele é a pedra, e quando a pedra é ferida, mana muita água. Ele, quando foi ferido, manou muito poder. A pedra que os construtores rejeitaram. A sua obra divina é desde a eternidade, desde o começo de todas as eras. E não será apagado dos nossos corações. Jesus é homem, fez uma obra humana, mas ele também é Deus. E como Deus, ele é eterno. Começo, meio e fim. Alfa e ômega. Vamos continuar daqui na nossa próxima aula. Fica com Deus.